Olá, seja bem-vindo a esse treinamento, curso Como Superar a Insônia. Nessa série de aulas eu vou apresentar as soluções práticas sem uso de medicamentos que você pode adotar para você se livrar do problema da insônia. Então seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ivan Lacerda, sou psicólogo, trabalho com transtorno de ansiedade e insônia, já sofri com insônia e por isso mesmo resolvi gravar essa aula, porque eu sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre como tratar, como que a gente faz para lidar com esse problema, apesar da insônia atingir centenas de pessoas e milhões de pessoas aqui no Brasil foram diagnosticadas e muitas dessas pessoas não buscam o tratamento adequado. Então por isso eu resolvi gravar essa série de aulas e espero ajudar você. Quando o sono não vem, então, como eu já disse aí, 40% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono. Insônia ou uma dificuldade respiratória envolvendo o sono. E muitas pessoas relatam esse sofrimento e boa parte não busca tratamento. Eu mesmo já tive dificuldade com insônia e esse é um dos motivos porque eu trabalho com insônia. Lá no final da minha faculdade, na graduação, muita correria, muito estresse. Trabalho, estágio, terminando curso, atendendo, com todas aquelas expectativas, acabei desenvolvendo uma má rotina. Você vai perceber isso depois, o quanto que é importante a rotina do sono. Acabou que eu desenvolvi um péssimo hábito com o meu sono, dormia muito mal e posteriormente eu via ter dificuldade para dormir. A dificuldade para relaxar especificamente era uma dificuldade que eu tinha quase todas as noites. Deitava na cama, rolava e não conseguia dormir. Até que eu descobri algumas técnicas e estratégias que eu vou compartilhar gratuitamente com você. Então, já fique atento aí para as dicas que eu vou passar. O que é a insônia? A insônia, ela ocorrerá com uma dificuldade para iniciar o sono, ou seja, alcançar o relaxamento, para que você possa pegar no sono, como diz os antigos. Ou acordar várias vezes durante a noite, ir ao banheiro várias vezes à noite, despertar várias vezes à noite, às vezes sofrer com pesadelos, ou acordar no dia seguinte, apesar de ficar deitado na cama por 8, 9 horas e ainda estar cansado, com a sensação de que não teve a recuperação energética. Então a insônia basicamente se manifesta de uma dessas maneiras. E ela também vem acompanhada de comorbidades. O que são comorbidades? São doenças, transtornos que ocorrem com outros. Geralmente, a insônia está associada à presença de algum transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Então, pessoas recorrentemente vão ao consultório com transtorno de depressão, acompanhada de dificuldade para dormir ou dificuldade com a síndrome do pânico e a dificuldade para dormir. São exemplos que acontecem frequentemente nos consultórios. E aí, como eu já falei, a insônia é essa dificuldade que agrava, principalmente com o passar dos anos, e mulheres são as principais vítimas desse transtorno. Então, você mulher, você que está me assistindo, você que deseja nesse ano superar a dificuldade para dormir, então eu peço que você curta esse vídeo, me siga no meu canal, esteja atento lá aos posts no meu site. Eu sempre tenho colocado, compartilhado informações, materiais, textos, instruções, dicas para que você possa lidar com esses problemas como a insônia. Por que você deve assistir essa aula? Primeiro, eu preparei com muito carinho e também vou trazer aqui algumas dicas que vão modificar a forma como você já ouviu falar sobre o tratamento da insônia. Primeira coisa, a insônia pode ser tratada sem o uso de medicamentos. A insônia é uma queixa debilitante, generalizada e que traz grande preocupação na terapia, porque o indivíduo chega bastante cansado, sem energias. Quando alguém decide ir à terapia, geralmente ela já está no estágio avançado da doença. E isso pode repercutir em vários problemas e riscos à vida da pessoa, seja por acidentes ou inclusive o risco de suicídio. Então é importante nós termos cuidado com isso. É possível tratar sem medicamentos? É possível, eu vou mostrar para você como que nós podemos iniciar o processo de reabilitação da pessoa que tem dificuldade para dormir. Lembrando que
o vídeo aqui, as orientações que eu irei passar, não descartam a necessidade de você procurar um médico, buscar um médico psiquiatra, de fazer uma avaliação, assim como de buscar outros colegas psicólogos e fazer o tratamento. Ah, Ivan, o médico prescreveu medicamento? Converse com seu médico, esteja sempre atento, fale com ele sobre os efeitos adversos, mas é sempre importante que, apesar de você estar sendo medicado, que você busque resolver resoluções para que você consiga realmente resolver o problema da insônia. Na maioria das vezes, os medicamentos eles vão tratar apenas dos sintomas, e boa parte aí, acredito, você pode ter comentado, pessoas que fazem uso prolongado de medicamentos têm mais a queixar-se do que agradecer ao uso de determinados medicamentos para dormir. Então, estudos indicam que mudanças comportamentais já produzem um aprimoramento dos padrões de sono e experiência subjetiva do sono. Então, pequenas correções aí no comportamento. Uma das correções que todo mundo deve fazer é o de praticar, adicionar a prática de atividade física, assim como também melhorar a alimentação. A mudança de rotina ela é bastante dolorosa. Geralmente o paciente vai ter dificuldade para adotar determinadas estratégias. Geralmente o paciente com insônia é um paciente que tem dificuldade de praticar atividade física. Às vezes é um paciente que sofre com sobrepeso, que se alimenta mal, que tem uma vida bastante sedentária, e é uma modificação difícil para fazer. Então é tão importante o acompanhamento com o psicólogo. A terapia é extremamente relevante, porque é com ela que nós iremos trabalhar alguns recursos para fazer essas modificações. Não é nada fácil. Veja, as propostas que eu irei colocar aqui não são fáceis de serem aplicadas. São estratégias simples de serem compreendidas, mas de aplicação, por muitas vezes, difíceis por causa da resistência, né, da pessoa com insônia. Mas a proposta aqui é nós trabalharmos, né, estratégias para nos libertarmos desse problema. E aí você deve estar me perguntando, bom, quanto tempo que eu posso ficar bem? Porque as soluções medicamentosas geralmente apresentam um bom resultado a curto prazo. Então, indivíduos fazendo uso de determinados medicamentos, já no dia seguinte já consegue dormir melhor. Pacientes com ansiedade já veem os níveis de ansiedade reduzindo, e às vezes a terapia parece algo mais prolongado, sem poucos efeitos e resultados a curto e médio prazo. Mas é importante que, assim como estudos já mostram, que as terapias, principalmente a TCC, mostram ser o tratamento mais eficaz, porque elas aplicadas, ainda que não tenha a ação, a adoção de um tratamento farmacológico, pessoas têm ganhos significativos no seu sono apenas com essas modificações. E aí nós temos percebido também que, quando comparado ao tratamento farmacológico, apesar do farmacológico apresentar efeitos mais rápidos, as terapias comportamentais, elas apresentam a manutenção da melhora do sono por muito mais tempo, chegando a meses. Por isso é tão importante que você, ainda que tenha que ir ao psiquiatra, ainda que necessite fazer o uso de algum medicamento, é importante que você também procure um psicólogo especialista em insônia, para você modificar aquilo que está causando a tua insônia. O medicamento, infelizmente, não vai resolver esse problema. E é sobre isso que nós iremos falar aqui na próxima parte da aula, por que nós temos insônia. Sabendo disso, você vai entender o porquê que o medicamento não é suficiente para tratar o seu problema de insônia. Eu já falei, a insônia é aquela dificuldade para iniciar, manter, ou o sono não restaurador, apesar da oportunidade para dormir. Isso vai reverberar em vários efeitos durante o dia, um mau humor, irritabilidade, dor de cabeça, você anda mal-humorado, irritadiço, desatento. Ivan, eu no meu trabalho eu tenho dificuldade, já me envolvi em acidentes porque eu não tenho conseguido dormir. Isso é um risco, é um perigo. Por isso é tão importante nós buscarmos o tratamento, né? A ansiedade ela tem causa multifatorial, né? Podem ser fatores causados por abuso de substâncias, por medicamentos, por alimentação, por outros transtornos, por outras doenças. A ansiedade ela pode causar a insônia, né? A dor também pode causar dificuldade para dormir.
e eu queria falar um pouquinho sobre três eixos que podem estar envolvidos no processo de adoecimento pela insônia. Primeira coisa, nós podemos chamar de eixos ou fatores predisponentes. O que são esses fatores predisponentes? São traços de uma personalidade que é tendente a uma preocupação, ou seja, um indivíduo, uma pessoa que já tem uma certa tendência a ser mais ansioso, a ser mais inquieto, a ser mais irritadiço. Essas pessoas geralmente têm dificuldade para lidar com a ansiedade e assim também vão sofrer, por muitas vezes, com a insônia, por uma tendência de pensar demais, de levar trabalho para a cama, certo? Fatores precipitantes são mudanças que desencadeiam a insônia. Que mudanças que podem trazer a dificuldade da insônia? Por exemplo, o falecimento de um ente querido, uma catástrofe, uma tragédia, o desemprego. Então, a pessoa trabalhando 20 anos numa empresa e de repente ela é demitida. Isso pode ser um fator desencadeante. O divórcio. Crianças podem sofrer com dificuldades para dormir, no processo de separação dos pais, violência doméstica. Então, são fatores que podem estar envolvidos aí, desencadeando esse problema da insônia. E fatores perpetuadores, que são aqueles que nós iremos falar nas próximas aulas. O que são os fatores perpetuadores? São aqueles hábitos, aquela construção de rotina diária que indivíduos adotam para a sua vida. Então, muitas vezes, pessoas que fazem abusos de álcool, pessoas que levam o trabalho para a cama, pessoas que perderam o controle da qualidade do ambiente do quarto, pessoas que perderam o controle de sua rotina. Então, indivíduos que vão dormir muito tarde, que vão acordar muito cedo, indivíduos que não têm um horário determinado para trabalhar, pessoas que viram à noite, que trabalham por escala. São hábitos que foram adquiridos durante uma vida, né? uma jornada, um tempo. E é sobre eles, principalmente, que nós iremos focar o nosso processo de tratamento. Aliás, as dicas que irei passar aqui, elas vão repercutir principalmente sobre esses fatores perpetuadores. Por isso que eu convido você para a próxima aula, onde eu vou apresentar a primeira estratégia para você eliminar os maus hábitos, especialmente como que você pode modificar ou eliminar os hábitos que têm atrapalhado a sua qualidade de sono. Então, eu lhe vejo no próximo. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, você pode mandar uma mensagem para a nossa equipe, eu ficarei muito feliz em responder, tá bom? Um abraço, até mais.